Especial de Natal no Vida em Família, ao vivo, direto da TV Evangelizar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda com esse clima natalino. Hoje, terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, e nós queremos celebrar desde já essa expectativa que nós estamos no nascimento do menino Jesus com você. Inclusive, eu quero começar agradecendo. Agradecer você que é sócio evangelizador da TV Evangelizar, para que você saiba que tudo isso só é importante porque você contribui. Inclusive, você que não é sócio, pode agora, nesse QR Code que está aqui na sua telinha, você pode fazer uma doação e ajudar, né, com que cada vez mais toda essa programação alcance mais e mais pessoas. Você é associado da TV Evangelizar, muito obrigada. E é assim que nós começamos o Vida em Família, nesse clima natalino. E nós queremos refletir junto com você o verdadeiro sentido do Natal. O que tem acontecido na nossa sociedade? Com a entrada de várias figuras, porque afinal, né, gente, o clima natalino ilumina todas as cidades. São luzes, pisca-pisca, é uma beleza que encanta e chama atenção. Árvore de Natal, contudo, vai se perdendo o sentido do Natal, foi se perdendo nas últimas décadas, e foi se perdendo daquilo que é o sentido central, o nascimento do menino Jesus. Portanto, celebrar o Natal, por exemplo, é celebrar junto com o presépio. E você pode perceber que muitos dos enfeites nas cidades, nas próprias casas, tem-se lá a árvore de Natal, tem os pisca-pisca, mas não tem, por exemplo, um presépio. Porque o centro do Natal se tornou, muitas vezes, o Papai Noel. O Papai Noel, que tem aí a sua importância, a sua figura dentro da história do Natal, como São Nicolau, que nós vamos falar sobre isso, mas não é ele o centro do Natal. O programa de hoje, o Vida em Família Especial de Natal, quer ajudar você a preparar, primeiramente a si mesmo, mas preparar a sua casa,
os seus filhos, o seu cônjuge, se preparar para, de fato, viver um Natal cristão, um Natal católico, que é celebrar o nascimento do menino Jesus. Então, para nós refletirmos sobre tudo isso que é o Natal, nesse domingo da alegria, o terceiro domingo do Advento, nós trouxemos convidados muito especiais, que já deu início, animando com música natalina aqui no programa, o maestro Ademir e a sua família, né? Sua esposa Tatiane, a Sara, o Davi e seus filhos aqui conosco. Nós também temos aqui Rafael de Abreu, psicólogo, cofundador e presidente do Instituto de Psicologia Tomista. É uma alegria ter você aqui, tá, Rafael? Temos aqui a Deia e o Tiba Camargos. Ai, gente, são meus compadres, amigos, que eu estou convidando para esse Vida em Família há 2 anos. Eu estou muito feliz que deu certo, que graças a Deus eles puderam aqui, eles que são uma grande referência de família católica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. São fundadores do Família Forte, tem aí livros, todo um canal da Etiba de conteúdo que transformam as famílias. Também sejam muito bem-vindos aqui conosco. E para começar esse programa, eu já vou fazer a pergunta para o maestro Ademir, que começou tocando belamente aqui. Maestro, como que você, a Tatiane e as crianças celebram o Natal em família? Eu tenho certeza que deve ter muita música, né? Mas conte para nós, como que é? Sim, sempre na nossa família estamos ligados à música de forma muito litúrgica, em que nós sempre damos muita ênfase, no primeiro momento, de participarmos de toda a liturgia e de preparar também a liturgia, isso com corais. Então, já isso 1 mês antes, já estamos fazendo todos os ensaios. Então, esse espírito de Natal, ele já vem, assim, não só no Advento, mas já vem antes, né? E, ao mesmo tempo, claro, quando nós estamos já ali no dia 24, com a nossa celebração, que é a vigília, né, de Natal. Então, nós temos, geralmente, participamos da vigília à noite, geralmente meia-noite, às 22 horas, dependendo muitas vezes dos horários, mas geralmente já nesse horário. E aí nós temos, primeiro, o primeiro ponto para nós é irmos para a missa, né? E aí participarmos da vigília. Depois, geralmente, então, nós não conseguimos fazer uma ceia antes, porque tem todo o jejum eucarístico, tem toda uma preparação. Nós chegamos antes, inclusive, para cantar e preparar toda, né, a parte musical. E aí, depois que nós retornamos dessa celebração, aí sim nós vamos fazer uma ceia, e aí abrir os presentes, né, com as crianças, agora já mais crescidas. O momento, né, esperado das crianças. Lá em casa tá assim, mamãe, posso abrir pelo menos um, só um? Tem que esperar o Natal, ainda não é. Fico nessa expectativa também. Mas esse é o momento, depois, realmente, assim, depois de celebrarmos, de estarmos ali na liturgia, aí sim nós damos esse tempo de estarmos já em família, seja na ceia e aí com os presentes. Mas sempre colocamos isso em família, de que o mais importante é irmos rezar primeiro, estarmos vivenciando isso em família, para depois darmos também, que faz parte da alegria, né? Sim. Inclusive também de fazer uma ceia, de poder abrir os presentes. Legal. Deia e Tiba, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Comadre. Vocês estão se sentindo em casa? Muito. Muito. Ah, então tá bom, então eu tô feliz. É uma extensão da sua casa, né? A gente está sentindo assim na sala. Que bom. A sala um pouco mais ampla só. É bem mais ampla. E com convidados especiais, mas bem à vontade. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu gostaria que vocês contribuíssem com quem está em casa. Como que as famílias podem preparar, né, para o Natal? O que cada um de vocês pode contribuir? Quem está em casa lá, às vezes nem pensou mesmo no dia 24, dia 25, como que pode fazer? Acho que essa preparação ela começa na própria vivência do Advento, que é esse tempo de preparação. Não é à toa que a igreja ela nos propõe esse tempo de preparação para o Natal. Porque quando você vai promover uma grande festa, você se prepara com muito tempo de antecedência. Não é assim, gente, vamos fazer um festão aqui em casa amanhã. Não dá, né? Tem que ter um tempo de preparação. A mesma coisa o Natal. Então, por isso que a igreja liturgicamente nos propõe esse tempo, que é o tempo de preparação. Para quê? Para que a gente vá cultivando na família e principalmente nas crianças esse mistério
de um Deus que vai nascer, Jesus Cristo, nosso Salvador, que vai nascer e que nos dá a oportunidade de celebrar de uma forma muito feliz, muito alegre, em família. Então, quando lá no primeiro domingo do Advento eu já começo a preparar, e eu começo já ali na primeira semana, preparar a casa, preparar um presépio, uma árvore de Natal, os enfeites, eu já vou mostrando para os meus filhos que algo muito diferente, muito especial vai acontecer. E a ideia é muito disso, de arrumar a casa. A guirlanda, ela faz questão, tem guirlanda na porta, do lado de dentro, do lado de fora. Tem guirlanda pendurada na janela, uma árvore de Natal. E ela não compra pronto, né? Não, ela faz, ela monta e as crianças participam disso. Isso, e as crianças participam, porque esse é o interessante da coisa, né? Claro, é muito mais rápido a mãe ir lá e colocar, mas a criança participar daquilo ali já vai cultivando, vai fomentando ali no coração dela essa expectativa, essa espera, né? E que vai culminar na noite de Natal. Aí sim. Né? E lá em casa a gente dá muita ênfase na questão do sentido da festa mesmo, Fê. Porque as crianças muito facilmente caem naquilo que é mais atrativo, que é a questão dos presentes. Então, outro dia eu fui comprar laços, fitas, né? Fui comprar fitas e bolas e tal para enfeitar a árvore. E a moça perguntou para as crianças. Fui com os 5, né? Aí passando no caixa, a loja lotada e eu com os 5 no caixa. Aí a moça perguntou: e vocês? O que pediram para o Papai Noel? Aí eles se olharam assim. Aí o Matias: nada. E de fato eles não pediram nada, né? Porque isso realmente não é o mais importante. Vai ter um momento que nós vamos presenteá-los? Vamos. Se a família pode, é gostoso, né? Sabem que o maior presente é Jesus. E o coração deles está nessa expectativa do momento de colocar Jesus no presépio. E já quando a gente vai montar, um já pega Jesus, não. Jesus tem que esperar e já guarda. Uhum. Aí tem que ficar de olho para os outros não irem lá catar o Jesus, né? Mas isso que é muito gostoso, né? Então, essa preparação. Então, a melhor forma de preparar a família para o Natal é aproveitar desse tempo litúrgico que a igreja nos propõe, que é o Advento, e é o início de um ano litúrgico, né? Para que as crianças, de fato, vão aprendendo. É toda uma catequese. E daí a casa, o ambiente do lar ali, ele ajuda muito nessa formação, nessa preparação. Porque fala muito. Por que minha casa está diferente? Por que tem luzinhas na minha casa? Sim. Por que tem enfeites na casa? Por que, pela primeira vez no ano, tem um presépio num lugar de destaque na minha casa? Então, isso gera uma curiosidade na criança, é uma saudável curiosidade, né, de perguntar: por quê? Quem são os reis magos, mamãe? Por que tem um pastor no presépio? E a estrela? E o anjo? Como que foi? Então, tudo isso é uma excelente catequese. A gente vai formando e quando chega a noite de Natal, já é automático que elas saibam o que estão fazendo e quem elas estão esperando, sabe? Então, esse tempo forma muito. E você, Tiba, como pai ali de família, que a Deia faz todo esse processo, né? Eu acompanho. Acompanha e faz o que mais? Me conta. Pendura as luzes. Eu penduro, o trabalho pesado, né? É de pendurar, o mais arriscado, quem tem que subir na escada para pendurar as luzinhas que a mamãe insiste em botar. Mas a parte de catequese também, que principalmente os pequenos gostam muito, porque Bento e Matias já têm 12 e 10 anos, então eles já têm toda uma trajetória, né, de formação de catequese. Mas o Tiba pega o Tomás e a Ana Luz, que tem 6 e 4 anos, e faz toda a catequese. Né? Legal. O que nós estamos começando a viver nesse tempo, falando o que é o Advento, formando-os, então essa parte é com o papai. Né? Tá vendo? Não é só pendurar luzinha, viu, né? Então, e os pais em casa, eles poderiam fazer isso com seus filhos? Não, são coisas assim, que tá aí. Por exemplo, ela falou das guirlandas, das luzinhas, da árvore, do presépio, né? São instrumentos que a gente encontra em cada esquina, né? Então, aproveitar disso. E as crianças estão nesse clima. E a luz, a questão da luz é muito importante. E antes de a gente entrar aqui, você falava sobre esse tempo onde as luzes chamam a atenção. E eu lembrava da homilia do padre hoje, na missa que a gente foi.
E o padre falava que Jesus era esta luz. E a liturgia falava, né? E as leituras diziam, Jesus é a luz verdadeira. Aquele, né, que João Batista dizia, não, eu não sou a luz vai vir. E o padre falava isso. Aí quando você falou das luzinhas, eu fiquei pensando, meu Deus, como de fato as luzes são atrativas, né? Nós naturalmente gostamos de luz, isso nos chama, e as crianças muito mais. Aproveitar disso, os elementos, para introduzir quem de fato é a luz do mundo, quem é que vai nascer, quem é esta luz que chega, quem é essa estrela que anuncia a chegada desta luz verdadeira. Elementos, Fê, catequese, e a família inteira entra nesse clima. E olha, viu, não requer muito dinheiro e nem muito conhecimento. É tão simples que às vezes a gente se perde e complica. O que acontece muitas vezes, talvez você não teve esse ambiente familiar, essa catequese familiar, esse preparar a casa para receber esse menino Jesus. E está tudo bem, mas você pode fazer diferente a partir de agora. Você pode assumir esse papel de protagonista da sua família e então escrever uma nova história de Natal. Inclusive, eu quero perguntar para o Rafael de Abreu, porque está impresso no coletivo das pessoas, né, um Natal sem o verdadeiro sentido, que é o nascimento do menino Jesus. Como fazer para aqueles, principalmente para os pais, que são os responsáveis, as crianças vão seguir os pais. O que fazer com os pais que não têm consciência, realmente consciência do que de fato é o Natal e como que eles podem, nessas 2 semanas que nós já estamos, semana que vem já é o Natal, fazer para que o que foi impresso coletivamente possa ser transformado? Mas você não vai responder agora. Calma que nós vamos para um breve intervalo. Quando nós voltarmos desse intervalo, o Rafael vai contar para nós, vai explicar como que você pode fazer para superar, ressignificar todo esse sistema coletivo, digamos assim, que foi impresso, contrário ao verdadeiro sentido de Natal. E quando nós voltarmos, tem mais novidade. A Maestra Demi ainda vai apresentar aí um trabalho incrível para as crianças, porque nós vamos de música, eu quero convidar o maestro a ir lá para já começar a se preparar para tocar. E você que está em casa, vá olhando para dentro de si e da sua família e vendo, poxa, eu não tenho presépio, Fernanda. Ainda dá tempo de você providenciar. Nossa, eu não falei nada com meu filho, isso que a Deia falou. Ainda dá tempo de você falar. Entende que esse especial de Natal é para te ajudar a semana que vem você viver um melhor Feliz Natal? Um Natal de verdade? Então, nós vamos para um breve intervalo, nós vamos de música, esse clima natalino, e voltamos já já com a resposta do Rafael de Abreu. Especial de Natal ao vivo, direto da TV Evangelizar. Temos convidados muito especiais, Deia Tiba Camargos, Rafael de Abreu, Maestra Demi e sua família, para ajudar você e a mim também a, de fato, viver o verdadeiro sentido de Natal. Mas antes de falar
de novo, da pergunta que eu fiz para o Rafael, que ele vai responder para nós sobre aquilo que foi impresso no nosso coletivo. Preste atenção, para a gente viver de fato o Natal. Quero fazer um convite para você. Você que tem um filho a partir de 3 anos, eu tenho um curso 100% online de inglês chamado Meu Filho Bilíngue. No dia 10 de janeiro, às 20h45, eu vou abrir as matrículas dando 50% de desconto. Para você que quer conhecer um pouco mais, roda o VT. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil, através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram, O Meu Filho Bilíngue, e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue. Entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo o que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Espero por você no dia 10 de janeiro. Anote aí às 20h45, um evento especial que eu vou fazer. Vou abrir as matrículas com 50% de desconto. Faça a matrícula do seu filho e ele vai aprender inglês de verdade. Voltando ao nosso especial de Natal, Rafael de Abreu agora tem a responsabilidade de nos ajudar a nos livrar um pouquinho da figura só do Papai Noel, comilança, presentes, né? E muitas vezes bebedeira, muita gente me escrevendo, Fernando, os natais da minha família é muito triste, todo mundo bebe, 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 brigam. Ajuda aí, Rafael. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que notar é que as coisas têm uma finalidade. E quando a gente não obedece à finalidade real de algo, a gente vai substituir por outra. Então, se a gente tem a exclusão de Cristo, a gente tem a supervalorização do Papai Noel, certo? Se nós temos que oferecer, esperar Cristo, né? Nessa expectativa das crianças e da própria família, no Natal, a espera é nesse Natal somente do Papai Noel, ele é uma espera material. Então, o que acontece como uma espécie de diagnóstico é que esse coletivo que ficou preso a somente um Natal do Papai Noel excluiu o Natal do verdadeiro sentido, que é o nascimento de Cristo. E com isso, eles foram criando todo um novo Natal. Mas você poderia me perguntar, e como que a gente vai fazer um caminho de volta? Ou como que a gente pode meditar se o nosso Natal está bom ou ruim? Frutos. Né? Quando você recebe aí e-mails, enfim, perguntas de tantas pessoas, o que acontece? Ah, meu Natal é muito triste, eu abro os presentes e acabou. Ou seja, porque esse Natal está sendo raso, está sendo rasteiro. Então, qual é a dica que a gente pode trazer? Experimentar esse Natal que é elevado, que daí Tiba falaram ali da espera, que não é um Natal que começa no dia 23, que a gente vai pensar o Natal que está começando em novembro, que todo mundo vai começar a arrumar o presépio, a casa vai se preparando, né? A gente, quando era criança, a gente já ouvia, né, aquelas propagandas que falavam do Natal, né? O maestro falando que, né, vai na igreja, depois volta, ou seja, é uma preparação que começa meses atrás, que quando vai chegando, vai se amansando para aquela expectativa. Ou seja, se antes a gente tem uma sociedade presa no materialismo, onde o que importa é o presente, é a bebida, é a comida, é óbvio que uma das consequências vai ser o quê? A falsidade. Porque o verdadeiro Natal é um reforço para nós da fé, da esperança e da caridade. Quando eu excluo Cristo, que pode me dar isso, então o Natal vai virar um egoísmo, uma autossatisfação a qualquer custo e uma falta de empatia. Vamos usar essa palavrinha moderna que o pessoal adora usar, né? Uma falta de empatia com os entes queridos. Então, a gente está falando de um Natal pacífico, alegre e esperançoso e, por outro lado, um Natal que ele termina de forma meio melancólica, né? De forma sem esperança, porque o materialismo é um estilo de vida sem esperança. Abri o presente, adorei, e agora? Agora acabou.
Então, não é o presente pelo presente, mas é todo o sentido que se tem. Então, claro, você que está em casa, como a gente disse, a gente não é contrária a dar presente. Inclusive, Claro. o Tiba vai falar disso agora, porque os reis magos foram lá presentear o menino Jesus. Um levou ouro, olha aí, ouro ainda. Um levou incenso, outro levou mirra, né? Presenteou aquele que estava nascendo. Como que nós podemos também presentear o menino Jesus? O presente ele faz parte da comemoração justamente por causa dos reis magos, né? Que levam ouro, incenso e mirra, né? O ouro, a divindade, o incenso é o clamor, o sacrifício, a mirra, a preparação para a morte, do corpo que é preparado, né? Então já eram presentes proféticos né, que já anunciavam o plano salvífico. E o nosso presente. Aí eu fico pensando, o que eu poderia dar para aquele que é o autor de todas as coisas? É difícil, né? Mas tem uma coisa que Deus gosta de receber. Então a gente tem que dar aquilo que Ele mais gosta. O que Deus mais gosta? O que Deus mais gostaria de receber de você? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, né? E eu fico imaginando que não poderia ser outra coisa a não ser nós mesmos. Deus quer o nosso coração. Isso é tão bonito porque Deus não precisa de nós, não precisava de nós para fazer nada, mas Ele quis a nossa vida, Ele quis a nosso coração, a nossa vontade de estar com Ele. Por isso nos deu também a liberdade, porque por um lado é justo dar a Deus o que é de Deus, por outro lado, quando eu entrego para Ele, tem que ser na minha liberdade. E é assim que Deus aceita o nosso coração. Quando eu entrego na minha liberdade e eu coloco a minha vontade de entregar a Deus aquilo que me pertence. Deus nos deu a liberdade justamente para que quando eu entregar para Ele aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, seja porque eu quis entregar. Então, Deus não quer receber de nós algo que para nós não vai ser um objeto da nossa vontade, da nossa renúncia. Não, tem que fazer sentido, né? Aquilo que eu poderia não entregar na minha liberdade, mas eu resolvo fazer. Então, estou vivendo aí o Natal, está chegando o Natal. Eu poderia dar a Deus uma celebração onde Ele seria o centro. Olha que bonito. Talvez ninguém, assim, talvez uma pessoa que está nos assistindo nunca tenha feito uma celebração do Natal assim. Eu sei que às vezes é difícil, Fernanda, porque assim, você pode ir na igreja, você vai, você acompanha, você acredita e tudo, mas de repente você tem que lidar com outras 10 pessoas que não creem como você crê. Então, assim, não é muito romântico essa história em muitas famílias, sabe? Porque você quer fazer, você quer organizar. Às vezes você tenta fazer alguma coisa, mas você, mãe, você com essas coisas, avó, essas coisas da avó, essas coisas da mãe, entendeu? Parece que você está em minoria e está perdendo a guerra. Mas se portar como, de fato, uma matriarca, como um patriarca na família, é um atributo que Deus nos concedeu. Então, talvez nós vamos precisar tomar posse daquilo que nós somos. Na nossa família, o Natal hoje, dessa vez, vai ser diferente. Nós vamos rezar antes. Mas a gente nunca rezou. Então, para tudo tem sua primeira vez. Então, separa um momento, prepare um momento, né, para que nós possamos conceder a Deus aquilo que é dele. Um nosso conflito coração. que se tem, isso que você está falando, é na hora de reunir as famílias, muitas vezes. Mas o fulano não está conversando mais com o ciclano, fulano está brigado com... É o tio que não está falando com o primo, com a cunhada. E aí, vai ser na casa de quem? Mas se for na casa de fulano, eu não vou. E vai gerando esses conflitos familiares para a própria ceia de Natal. Deia, como você pode ajudar agora as famílias a viverem um perdão? Talvez seja isso que o Tiba está falando. Esse dar de presente para Jesus, muitas vezes, é morrer para o seu próprio egoísmo. Como que eles podem fazer? Porque imagina, engolir aquele sapo
E no Natal, Feliz Natal, mas de verdade, de coração, não ali só para fazer, né, um momento de fachada. Como que você pode te ajudar? Eu acho que pode aproveitar justamente desse momento. Porque o que acontece, né, quando entra ali uma situação de mágoa, de desavença entre os membros da família ou né, as pessoas que convivem, fica aquele orgulho muitas vezes. Ah, mas eu vou ir até a casa dele para pedir perdão. Ah, mas ele que estava errado. Então, aproveitar desse momento, sabe? Se há um momento em que nós, como o Tiba falava, Deus quer a mim, Deus quer o meu coração, mas que coração eu estou dando a Deus? É um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, de ressentimento, com um perdão que está ali guardado, que não é dado por nada. Então, aproveitar desse momento é um momento tão especial, e aí nós precisamos nos desvencilhar disso que o Rafael falou, desse materialismo que nos domina muitas vezes, porque eu quero sobrepor sempre a minha razão. E por causa da minha razão, por causa desse orgulho, né, ferido muitas vezes, às vezes por uma desavença, por causa de algo material mesmo, eu perco de ganhar o coração do outro. Isso vale num casamento, numa situação entre irmãos. Que tristeza para um pai e para uma mãe que tem seus filhos brigados numa época dessas, numa época de Natal, em que eles desejavam tanto reunir a família, mas os dois irmãos não se bicam, as cunhadas, a nora e a sogra. Meu Deus, é o tempo de dar o nosso coração, mas dar um coração que está de acordo com a grandeza e a divindade daquele que vai receber o presente. E aí, nessa hora, eu preciso dobrar o meu orgulho. E se é difícil, vai pedindo a Deus a graça. E lembrando, o que é mais importante nessa hora? É que vença o meu orgulho e eu diga, viu, eu tinha razão? Ou que eu ganhe o coração do outro? Para trazer para perto da minha família, para alegrar o coração dos meus pais e muito mais ainda, para alegrar o coração de Deus. Que nessa noite se regozija em ver uma família que se dá bem, celebrando a sua chegada. Né? Então, eu sei que muitas vezes o que impera é o orgulho, mas que esse momento, que é especial no ano, ele sirva como uma justificativa, né? Como uma motivação para que vença em mim a caridade. Se falta muitas vezes o desejo de fazer pelo outro, que eu faça por amor a Deus, e eu ganhe o coração do outro. Então, acho que é isso, sabe? É se desvencilhar do nosso orgulho. O orgulhoso não entra no céu, a gente sabe disso, a palavra é muito clara. E o que eu estou carregando? Logo junto do Natal, vem ali as festas de virada de ano. O que eu estou carregando para o ano seguinte? Eu estou carregando para o ano... a pessoa faz um planner, faz um monte de projetos. 2024. Mas e o coração? Como é que está? Se arruma o guarda-roupa, mas não arruma o coração, de que adianta? Né? O exterior é o reflexo daquilo que está no meu interior. Então, é que eu aproveite desse momento, né, para fazer uma limpeza geral. Olha, vai lá, compra aquele presentinho, pode ser simples, gente. Um chocolate que seja bonitinho, embrulha. Quando você chegar para o sujeito que você brigou, xingou, e ele vê você com um presente, você não precisa falar muito, não. Aí você abraça, entendeu? Aí você verbaliza. Uma cartinha Mas que seja, né, Fernanda? Nossa, a carta, então, é Natal. ótimo. Porque aí você escreve o que você não consegue falar. Exato. Gente, vai lá. Essa é a oportunidade que Deus está dando para você se reconciliar. Maestra Ademir, você ir tocando com a sua família. Quais são as músicas de Natal que não pode faltar numa playlist das crianças? Inclusive, você tem um livro. Gostaria que você falasse também um pouco do livro. Sim, eu só queria aqui, é muito importante a gente não esquecer que o Natal, ele é essa festa do encontro. É Deus que vem até nós. Que é assim, algo que nenhuma outra religião, né, fala sobre isso. Um Deus que se encarnou, um Deus que veio ao nosso encontro. E quando nós devemos assim, olhar para esse grande mistério, nós devemos falar, se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, veio até nós, tão pobres, pecadores, por que não eu ir ao encontro do outro agora? Né? Então, acho que também as músicas, né, a questão, algo que nós cantamos aqui no bloco anterior, já fala, né,
um meninozinho nasceu num dia assim. Seu berço era tão pobre. Veja, uma das coisas que o Natal precisa, nós estamos falando de materialismo, nós estamos falando de tantas outras coisas que ficam imperando na sociedade hoje, e as pessoas perderam a simplicidade, a humildade. E é isso que Deus vem nos ensinar. Ele nasce um Deus tão grande numa manjedoura, perto dos animais, para nos mostrar o que nos importa, essa humildade. Né? E se dobrar, porque a humildade é isso, né? Você ir para a terra, né? Humus, humilas, né? Humilitas, no latim. Então, também as músicas nos proporcionam isso. Quando fala, nesse livro, eu quis colocar várias canções infantis, canções que realmente vão traduzir aqui a parte de brincar com as crianças, de você trabalhar a parte da linguagem, a parte motora, rítmica, mas, além disso, também canções que vão falar sobre a vida de espiritualidade, né? O encontro com Deus. E aqui essa música que nós cantamos anteriormente vai falar, e Ele é o Salvador que nos trouxe a luz, algo que o Tiba falava sobre essa questão das luzes, né? Você também comentou, e como é importante que as canções, que as músicas realmente vão traduzindo o espírito que nós estamos vivendo. Então, de quem é que nós estamos falando? Realmente músicas que falem de Jesus, e não músicas que falam do Papai Noel. Né? Porque, infelizmente, as músicas também falam só de aproveitar as festas, né? De ganhar presente. Então, a música ela tem que trazer, isso nós estamos aqui debatendo, sobre os sentidos. Sim. Tudo aquilo começa a mudar. Os sentidos é a luz, é o presépio, a casa, a música, o silêncio. Nós também começamos aqui com a música da Ave Maria. Quem é a grande, né, que realmente nos trouxe? Então, a música que você tenha também, essa remeta a Maria, Sim. por causa dela que Cristo veio até nós. E eu né? quero convidar você a entrar lá no Instagram do Maestro Ademir. Ele vai se preparar agora, porque nós vamos para um breve intervalo de música. Mas você pode ir lá no Instagram do Maestro Ademir para poder garantir aí o seu livro também, presentear. Eu já ganhei aqui o meu, tenho certeza que as crianças vão gostar bastante. O especial de Natal ao vivo continua. Nós vamos para um breve intervalo. Nós voltamos já já, tá? Pela TV Evangelizar. Eu espero por você, mas nós vamos de som. Estamos de volta no especial de Natal, onde você está junto comigo, refletindo sobre o verdadeiro sentido do Natal. Você já percebeu que alguns ajustes vão acontecendo aí dentro de você, já podem acontecer fora, para que vocês de fato vivam o Natal de uma família católica, né? De uma família que realmente entendeu que Jesus é o centro do Natal. Mas eu quero fazer um convite para você que é mulher, a participar do primeiro congresso, preste atenção, o primeiro congresso católico que acontecerá lá no México, no ano de 2024, a saída em julho de 2024, junto
comigo, com a Carol Tormena, Eliana Ribeiro, Padre Diogo Albuquerque e outros diretores espirituais, vamos fazer uma peregrinação de 11 dias, com muita oração, pregações e palestras. Vamos nos conectar com Nossa Senhora, a Mãe de Jesus Cristo. Visitaremos a cidade do México, onde Nossa Senhora de Guadalupe apareceu a Juan Diego. Lá viveremos momentos de espiritualidade e imersão na fé católica. Não perca a saída em julho de 2024. Faça o seu contato com a Peregrina Brasil e venha também fazer essa peregrinação. Voltando para o nosso especial de Natal, a pergunta agora para o senhor Rafael de Abreu. Volta a figura do Papai Noel, olha ele aí de volta. Mas o que acontece? A figura do Papai Noel, ele tem um sentido também cristão, que é a história de São Nicolau, e muitas pessoas não sabem disso. Então, como que as pessoas podem unificar o Natal com essa figura do Papai Noel que representa São Nicolau? No primeiro momento, eu acho que o interesse em querer entender, né, de onde vem o Papai Noel, eu acho que é o primeiro passo. Porque, às vezes, as crianças vão chegar até a gente. Tá, e o Papai Noel vem da onde? Né? E às vezes os adultos não têm ideia. Né? Eu acho que foi o Tiba que falou, né, que às vezes, né, você não teve isso na sua família, a gente pode fazer isso na nossa família. Então, é hora da gente ver a origem das coisas. Porque quando a gente começa a contar uma história que tem um início, um meio e um fim, a gente fecha um sentido na cabeça de uma criança, até mesmo de um adulto. Né? Então, para a gente unificar, a gente pega esse sentido da história. Então, esse Papai Noel, ele não é, digamos assim, do mundo. Né? Ele se separou ao longo da história, vamos dizer assim, mas tem São Nicolau como, né, o início disso aqui. E para a gente pensar nesse Natal unificando o Papai Noel e Jesus, a gente precisa entender que, para a gente aproveitar qualquer coisa na vida, a gente precisa ordená-las. Ou seja, as coisas têm hierarquia. Né? Então, quando a gente pensa no Natal, não tem como a gente colocar o Papai Noel no mesmo nível de Jesus. Mas não quer dizer que nós vamos excluir o Papai Noel ou excluir os presentes, como a gente está falando, que não é uma exclusão, não quer dizer que isso seja ruim. Quer dizer que isso, dentro de uma ordem, fica melhor. Então, para a gente unir uma coisa a outra, primeiro a gente tem que conseguir experimentar esse mistério de Cristo. E até mesmo para aquelas famílias que, né, eu ouvi aqui vocês todos falando, para aquelas famílias que, eu sou sozinho aqui, eu sou a matriarca, eu sou uma filha, de repente, né, que quero viver o Natal dessa forma, mas a minha família não é possível. Então a gente pode fazer esse presépio interior, né, que eu consiga meditar. Às vezes a gente não vai conseguir fazer na família inteira, mas que eu, pelo menos sozinho, consiga ser como se fosse um representante daquela família, no sentido de valorizar realmente o Natal. Então, começando unindo e hierarquizando as coisas, primeiro tem que fazer um esforço, buscar uma novena de Natal, algum livro que mostre o valor desse Natal, quanto sentido tem, quanto simbolismo tem, vai fazer o Natal de Cristo ter cada vez mais riqueza para nós, até para a gente explicar. Uma criança adora ouvir boas histórias. Sim. E quando a gente conta para uma criança assim, o Papai Noel acabou, para quem tem filho sabe que a criança vai falar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, quando você sabe explicar, ela vai também entender e vai ter a boa expectativa e tudo mais. Então, unir começando pela hierarquia, Cristo, meditando por isso. O presente vai ter valor. A gente está falando sobre família, e aí, no meu consultório, eu falo muito para meus pacientes que as relações humanas, elas são muito mais sobre misericórdia do que sobre justiça. Então, olha que momento perfeito para isso, seja na cartinha, seja no chocolate, mas chega é aquele momento que chega para que você faça algo diferente. E não para que você seja mais um rabugento no Natal, mas que você seja uma luz. Né? Cristo luz, é a luz aonde? É uma luz na escuridão, que ilumina, que aponta. Então, nós podemos ser isso na medida que o verdadeiro Natal é para a gente também. Então, esse é um caminho que precisa ser experimentado. E que cada um se abrindo a isso, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no Natal deles. Daí, Tiba, conte para nós um pouquinho, que me perguntaram aqui, fale sobre São Nicolau. Eu sei que vocês fizeram esse ano, que eu acompanhei lá, né? As moedinhas, o Tiba contou a história. Talvez quem está em casa não sabe quem foi São Nicolau e por que a gente deve contar essa história para as crianças.
Até fazendo um gancho com o que o Rafael falou, quando a gente trabalha com a verdade com os nossos filhos, isso nunca vai gerar traumas ou lacunas. Porque um receio que as mães têm é: falo do Papai Noel para o meu filho ou não falo? Falo que não existe, falo que existe até uma certa idade. Então, assim, eu falei, não adianta você falar que não existe, porque ele vai ver a figura na rua, em toda loja tem. Agora, você tem que ensinar para ele de onde surgiu aquela figura, quem é aquela figura e que pode ser celebrado da forma certa. Então, o que nós fizemos esse ano, por exemplo, lá em casa, que você mencionou? Desde sempre os meninos aprenderam, né, desde sempre lá em casa aprenderam que a figura de São Nicolau a pessoa de São Nicolau foi quem deu origem à figura do Papai Noel. Ele é o verdadeiro Papai Noel. E quem foi São Nicolau? Então a gente explicou. Foi um bispo, o bispo de Mira, ele ficou órfão muito cedo. A família era uma família de posses. E desde que os pais morreram, ele foi morar com o tio no convento. E ele foi dando toda a riqueza da família para os pobres. Então a caridade sempre foi latente nele. E São Nicolau é muito interessante, é linda a história dele, porque ele é daquelas pessoas que você vê que foi separada desde o ventre para a santidade, desde o berço. Porque a história conta que São Nicolau, bebê, já jejuava nas quartas e sextas-feiras. Ele recusava o peito da mãe nesses dias. E a mãe, de princípio, não entendia. E aí depois ela começou a perceber, quarta e sexta que ele não quer mamar. O menino jejuava desde bebezinho. Ai, então, assim, e aí desde muito cedo perdeu os pais, começou a dar a riqueza da família para os pobres e foi crescendo ali no convento. E ele não foi ordenado sacerdote. E ali já ele sempre muito atento às pessoas necessitadas ali de onde ele morava e ajudando secretamente, porque ele não queria que soubessem que ele era aquela alma caridosa. E ele sabia que um pai tinha 3 filhas que precisavam casar, mas esse pai não tinha dinheiro para o dote, para pagar o dote das filhas. E então, secretamente, algumas histórias dizem que ele subiu no telhado e jogou pela lareira, outras histórias dizem que ele jogou pela janela. E as moedas de ouro que ele jogou caíram dentro das meias que estavam penduradas na lareira para secar. Então, daí vem a tradição das moedas nas meias, ou dos presentes nas meias, ou chocolate nas meias, por causa desse gesto de São Nicolau. E a partir disso, aí o pai recebeu aquela quantia de dinheiro, casou a primeira filha, passado um tempo ele jogou de novo, casou a segunda filha, casou as 3 filhas. Na terceira filha, e o pai sempre querendo descobrir, o pai descobriu, ficou de prontidão lá a madrugada inteira e pegou Nicolau, com a boca na botija. Nicolau saiu correndo até que o pai o alcançou. Ele disse: você não pode contar para ninguém que fui eu. Um belo dia, tentando resumir a história, o bispo de Mira morre. E aí os bispos ali se reúnem para decidir quem seria o próximo bispo. E um bispo ancião, em oração, disse: amanhã cedo, durante a nossa oração, o primeiro homem chamado Nicolau que entrar nesta capela vai ser o bispo de Mira. Ele não sabia de nada, ele não era padre, ele não estava nessa reunião. Como de costume, ele entra na capela para fazer suas orações e ele se chamava Nicolau. E ele, sem ser ordenado padre, se torna bispo de Mira e depois foi ordenado sacerdote. Olha aí. Você vai conhecendo a história de São Nicolau, lindo. você fica encantado. E as crianças também, elas se encantam. E inclusive é dia 6 de dezembro que celebra. E aí pede para a criança, por exemplo, doar brinquedos para as crianças, dar de presente para outras crianças carentes. Ou seja, a figura do Papai Noel não é que ela, ai meu Deus, ela tem que ser eliminada, como a Deia falou. Mas é você falar a verdade. Contar a verdadeira história. Gente, o Natal fica diferente no coração das crianças, tá? Olha, eu sei que o programa está muito bom, né? Mas nós já vamos também de novo para um breve intervalo, mas eu vou voltar já já, mais um bloco aqui com os nossos convidados muito especiais. Nós estamos com música boa. E antes de ir ali para tocar, maestro, brevemente me fale uma coisa. Por que a música sacra é importante no desenvolvimento da criança? Bom, é uma pergunta que levaria um bom tempo, mas vamos tentar resumir. A música em si, ela traz diversos elementos. Então, primeiramente, nós temos ali
o ritmo, a melodia, a harmonia, mas a música ela também tem o texto. E o texto, ele realmente está ali ornado pela melodia. E é aí que nós conseguimos fazer com que as crianças se aproximem mais de um mistério, que meditem mais sobre um mistério, daquilo que ela está cantando, porque isso fica na memória. A gente tem que lembrar que a música que mexe com o nosso sentimento, mexe com a nossa sensibilidade, com as nossas emoções, ela carregada, revestida ali com texto, isso fica na memória de uma criança. Por isso a importância da música sacra, porque daí a criança estará sempre recordando disso. São Basílio, né, vai dizer, num comentário aos Salmos, ó sabedoria divina que nos deu a melodia para revestir os textos sagrados. Porque realmente ali a criança retém e ela vai levar disso para a sua vida de oração. Quantas melodias, quantas músicas nós lembramos isso no momento que nós estamos rezando? Como isso vem na nossa imaginação, né? Sobre alguma parte da Sagrada Escritura que faz você recordar de uma música. Então, a importância da música sacra é de fazer com que isso se transforme em oração. Ótimo. Né? Muito bom. Então, eu quero pedir para o senhor tocar mais um pouco, para que continuemos, né, gente, nesse clima de oração e festa, já no ritmo, já está chegando, hein? Semana que vem será Natal. O menino Jesus vai nascer. Vida em Família especial de Natal. Falamos de tantas coisas aqui e uma coisa central foi o nascimento do menino Jesus, mas os presentes também, vocês lembram? Não é para excluir. Jesus ganhou presente dos Reis Magos. Mas a minha pergunta é, todos nós temos no coração algum presentinho que a gente gostaria de ganhar, né? Alguns presentes materiais, outros espirituais. E aí, eu quero saber dos nossos convidados. Vou começar com a maestra Demi. Qual o presente de Natal que o senhor gostaria de ganhar? É uma pergunta difícil, né? É tanta coisa que a gente gostaria de ganhar, na verdade. E o Tiba está com a esperança de que vai ganhar. Vai ter um presente, né, Já Tiba? me dá dica do que eu posso dar para ele, né? Olha, nós estamos falando aqui realmente de um período em que nós precisamos, assim, já recebemos tanto de Deus, né? E eu gostaria, assim, né, que Deus me desse um coração que eu pudesse mais amá-lo.
São Francisco diz que o amor não é amado, né? E muitas vezes por nós mesmos nós não conseguimos dar o amor que Deus merece. E somente com a graça dele é que seria possível a gente amar como deveria amá-lo, né? Então eu pediria essa graça no Natal, né? Que eu pudesse realmente ter um coração que amasse mais a Deus como ele merece. Muito bom. Rafael, conte para nós. Então, essa é a pergunta mais difícil de todas, né? Mas o que eu vou pedir é que todos minha família, meus entes queridos, permaneçam ou comecem a olhar para Cristo aí de forma profunda, verdadeira, porque ali está a felicidade, ali está o descanso, ali está a esperança. E entre todos da minha família, como eu sou um pai de primeira viagem, né, especificamente para minha filha Olivia, que tem 8 meses só, então para ela e para toda a minha família também, porque eles encontrem Cristo. Muito bom. Deia, conta aí para nós, que o Itiba já estamos anotando aqui, ó. Vou pegar a dica aqui. Vamos lá. Eu acho que a questão da conversão dos familiares é um negócio que, para a gente que é cristão, é um desejo no coração de cada um de nós, né? Então, assim, se podemos pedir um presente para Deus, e aqui a gente está falando de um Natal mais cheio de sentido, de nos libertarmos do materialismo. Então, assim, acredito que para nós os presentes espirituais são de fato aquilo que faz mais sentido, né? E para mim, eu desejo um coração mais orante, né? Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que aquele que reza se salva, quem não reza se perde. Eu desejo um coração mais íntimo de Deus, mais orante nesse Natal. Bom, anota aí. Itiba. E você, Tiago Camargo? Engraçado que essa pergunta, né, Deus fez para São Tomás de Aquino. Olha que interessante. Numa experiência mística, o Senhor disse a São Tomás, fala, Tomás, pede-me o que você quer, que eu te darei por gratidão por tudo que você já fez por mim. Olha só. E São Tomás pede uma coisa e eu também quero pedir a mesma coisa que ele. Eu não sou bobo, né? São Tomás pediu, né? Tá certo. Se ele pediu isso, quem sou eu para não pedir? Ele falou assim, Senhor, eu só quero a Ti. Ele Bonito. pediu tudo. Eu só quero Deus. Mais nada. Bonito. Nossa, esses pedidos aí foram bem espirituais. Bom, o meu eu vou colocar um pouquinho o pezinho no humano. Claro que eu estou pedindo os meus espirituais, mas esse Natal eu gostaria de pedir o menino Jesus, um reencontro muito especial com a minha mãe depois de 16 anos. Que ele possa me dar essa graça. Gente, nós estamos chegando no final do nosso programa. Foi um programa muito especial. Quero agradecer a sua participação, agradecer você que é associado da TV Evangelizar, que faz esse programa acontecer. Muito obrigado. A você que no próximo final de semana vai viver o Natal, desde já, um Feliz Natal. Eu sei que ainda não é, né? Mas dá para falar, né? Um Feliz Natal, Itiba, Deia, Rafael, Maestro. E nós vamos de música para essa família linda também, Feliz Natal, para que você em casa possa, de fato, celebrar o nascimento do menino Jesus. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado pela sua audiência nesse ano. Até 2024. Aleluia.